Vibe Mundial FM. O assunto que eu trago hoje é prótese dentária, né? Muitos conhecem, sabem o que é já. Uns possuem, outros ainda não têm, outros precisam fazer, refazer. E é isso que eu vou falar hoje no nosso bate-papo, tá bom? Dentro dessas dúvidas, a gente fez um apanhado, né? Que é as perguntas que tem lá no nosso dia a dia, que é a seguinte, né? Será que eu preciso fazer uma nova prótese? Eu já tenho uma. Será que eu preciso trocar essa prótese? Quanto tempo dura uma prótese? É outra coisa que perguntam bastante pra gente. E prótese fixa, prótese móvel, qual que é a melhor nos dias de hoje? E dentro das próteses, né, implante. Será que você pode fazer? E precisa de osso? Né? Precisa de enxerto? Vamos conversar sobre tudo isso, porque tem bastante coisa para falar sobre esse tema. Imagino que muitos de vocês ainda tenham dúvida, né? É um tema muito farto. E é um tratamento comum do nosso dia a dia, todos os dias, né? A grande maioria das pessoas, gente, possuem pelo menos um tipo de prótese. Seja qualquer uma, desde uma simples, sobre um dente específico, uma meia coroa, tecnicamente a gente chama de onlay, quer seja uma coroa sobre implante. Então, e aí, passando, né, pela prótese de grampo, que são as próteses removíveis, ou uma prótese total, a famosa dentadura. Então, eu digo que quase todo mundo tem ou vai ter, e eu não estou falando assim para assustar ninguém, né? Quantas e quantas pessoas, independente da idade, já precisou, por exemplo, fazer um tratamento de canal, e aí, quando fez esse tratamento de canal, o dentista disse que não sobrou remanescente dentário, quase nada do seu dente, aquilo é insuficiente para suportar uma restauração e vai ter que fazer uma coroa. Então, gente, é isso que eu vim dizer aqui, isso é muito comum, mas ainda tem muita gente com dúvida. Então, vamos lá, né? A pessoa fez um canal e, por algum motivo, opta por não fazer essa coroa, né? Até mesmo pelo custo, e aí, de repente, o que acontece? Esse dente fratura, mesmo tendo tratado o canal. E aí, obrigatoriamente, é preciso fazer, né? E aí, depende da fratura, às vezes não consegue nem mais reabilitar esse dente, e aí somente com implantes mesmo, né? Então, de repente, você perde um dente e achou que ia ser só um problema estético, mas isso, com certeza, ficou muito mais preocupante, né? Porque além da sua saúde bucal ficar bem comprometida nessa hora que você perde um dente, a tua qualidade de vida também pode ser prejudicada, né? A semana passada, falei bastante isso sobre a falta dos dentes, falei sobre câncer bucal, vou falar isso já já também. Mas isso mexe com tudo, né? Com a saúde física, com a saúde emocional, com a sua saúde bucal, quando se perde dentes. E aí, algumas dificuldades que começam naquele momento, né? Dificuldades simples do dia a dia, às vezes morder, mastigar um alimento daquele lado, sorrir, depende do dente que você perdeu, aquilo já começa a ficar comprometedor e você começa a ficar um pouco mais tímido, né? Aquele sorriso, né? Não tão largo, não tão aberto, para esconder aquela ausência, mesmo do dente do fundo, né? Ainda bem que hoje, né, nos dias de hoje, nós estamos em pleno vapor com a odontologia. A reposição, ela é super simples. Existem diversas formas de reabilitar um paciente. Então, como eu falei, né, as coroas, as pontes móveis, as fixas, as totais, as dentaduras, ou os implantes, né? Hoje está todo mundo aí pronto para salvar muitos sorrisos incompletos e trazer de volta a sua saúde, seu bem-estar. Bom, mas daí você está perguntando, doutora, eu já não tenho um dente, por que é tão importante assim repor um dente, né? Bom,
Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A reposição dentária, seja por meio de um implante ou de uma prótese, enfim, ela é importante, né, em muitos sentidos da vida, né? Eu acho que eu vou mais além, né, dizendo que é uma questão de saúde mesmo, de saúde geral, né? Ter um dente perdido pode ter certeza que vai causar um enorme prejuízo. O cenário, né, pode causar problemas nos dentes, no estômago, né, os alimentos não são bem mastigados, na autoestima. Vou falar tudo isso para vocês. Então, se você perdeu um dente, é essencial que você procure um dentista. A gente vai descobrir qual é o diagnóstico daquela perda, o planejamento para aquela reposição, tá certo? E aí, eu trouxe algumas respostas para esses questionamentos, né? Então, aquilo, né? Eu perdi um dente, doutor, então o que pode acontecer quando eu perdi um dente sequer ou vários dentes? O que isso traz de prejuízo? Ainda muita gente se questiona, mas será que eu nem mais sinto falta desse dente? Aquela história, né? Já consigo mastigar com os outros. O poder de adaptação do ser humano é muito grande. Isso tem o lado bom e tem o lado não tão bom, que é a história de perdi um dente, ele nem está me fazendo falta, não vou procurar o dentista só por causa disso, não vou me submeter a algum procedimento. Então, vou responder algumas questões que podem ser importantes se te falta um dente ou mais na boca, tá certo? Bom, quando acontece isso, gente, acontecem migrações, quando falta um elemento, os dentes laterais, eles começam a se inclinar, né? E aquele dente opositor, que a gente chama de antagonista, que está acima ou abaixo daquele dente que você perdeu, ele continua o processo de crescimento até encontrar alguma barreira. Então, se não tem mais o dente antagonista ali, o dente oposto, ele vai começar a migrar. E sabe o que acontece? Além do desalinhamento, o que acontece é uma hipersensibilidade. Você começa a sentir aquela dorzinha naquele dente que não tem cárie, não tem nada, mas quando entra um vento, ou quando você toma alguma coisa gelada, sente uma dor, porque ele está migrando, está saindo fora do osso, porque você perdeu o dente antagonista a ele, né? Ou os dentes laterais, começa uma perda óssea naquela região que você perdeu o dente e você começa a ficar com a raiz exposta dos dentes adjacentes e começa aquela dor naquele dente que você não acha, né, que não tem problema algum. Você fala, nossa, é uma região muito sensível, eu não posso comer nada gelado desse lado, qualquer coisa fria ele dói, é por causa da falta daquele dente específico. Problemas gengivais, né? A periodontite. Se não tem um dente ali para completar seu sorriso, as chances de você ter um problema gengival é muito maior, né? Essa doença periodontal, como eu falei, ela começa a se instalar ao redor, na lateral do dente perdido, né, em função ali daquele espaço e acaba dificultando a higiene e favorecendo as inflamações na gengiva naquela região. Outro problema que acontece quando começam as ausências de dente, a gente chama de colapso oclusal. O que é isso, né? Colapso oclusal é quando os dentes, eles vão, né, mudar de posição, como eu falei ao primeiro tópico, uma migração dos dentes, eles começam a mudar de posição, eles passam a articular um com os outros de maneira errada, começam a cruzar, fica uma confusão só e você começa a morder bochecha, morder sua língua, porque os dentes começam a desalinhar, tá certo? Outro problema, e que esse vocês já estão cansados de escutar eu falar aqui, eu vou falar ainda por muitos anos, acho, que são os danos na articulação temporomandibular. Falar, a doutora vai falar desse raio, dessa articulação de novo. Aquela que nós temos aqui ao lado, né, na frente do ouvido. Quantas e quantas pessoas se queixam, né, de incômodos na articulação temporomandibulares, estalos, dor de cabeça, cansaço para mastigar, tudo isso, dor na face, né, tudo isso. Uma das causas, né, hoje falando sobre perda dos dentes, uma das causas pode ser
a perda dos dentes. Isso é muito comum. Eu vou explicar aqui com um exemplo. Se você perdeu, por exemplo, um dente do seu lado esquerdo, é lógico que a sua mastigação fica facilitada do outro lado, onde você tem todos os dentes, do seu lado direito. Então, você começa intuitivamente, é a forma adaptada, né, de mastigar sem pensar até do seu lado direito. Por muitos e muitos dias consecutivos, você acaba sobrecarregando a articulação do seu lado direito, estirando e deixando enfraquecida do seu lado esquerdo, que você não está usando tanto na sua mastigação. Consequentemente, com o passar dos anos, começam as dores articulares. E aí vem os sintomas, os sinais primeiro. Você não se atenta a isso. Quando vai ver, você acorda todo dia com dor de cabeça, você está com tensão na nuca, dor na lombar, dor nas costas, e você não sabe de onde veio isso. E quando a gente faz um exame clínico, a gente nota que falta dente de um lado, tem mais dente de um lado do que do outro, a gente percebe na sua musculatura, uma musculatura mais fortalecida de um lado do que do outro, e assim a gente pode diagnosticar claramente que um dos fatores, como eu falei, a doença articular está ali instalada, e você já tem os sintomas ali presentes, precisando então não só tratar a reposição daquele dente perdido, que lá atrás você achou que ele não era tão importante, mas também agora tratando da sua articulação. Preciso o quê? Eliminar a dor, consequentemente, quem tem dor, acorda com dor, não tem qualidade de vida, ou entra na história da medicação todos os dias, acordou com dor de cabeça, toma um remédio e vai trabalhar, e é assim que você vai funcionando o dia a dia. E se você não parar para repor aquele dente, mais coisas vão acontecer, tá certo? Então, prestem atenção que hoje pode não fazer falta, mas a gente que está lá há 30 anos, vendo, olhando, estudando, recebendo vocês pacientes, a gente vê esse quadro evoluir gradativamente, e isso é um fato, né? Então, presta atenção como está hoje. Nem tudo que incomoda, nem tudo que dói, nem tudo que está fazendo falta hoje, pode ser um problema hoje, mas vai ser um problema futuro. Eu brinco com os pacientes lá, eu posso assinar, carimbar e registrar em cartório, que isso vai acontecer, um problema futuro, isso com certeza vai, né? Vibe Mundial 95,7.